Estamos no ar, é o programa Hora da Esperança. Seja bem-vindo, se aproxime, venha conosco porque o Senhor quer falar aos nossos corações. Quem fala aqui é o Ricardo, Comunidade nos Passos do Mestre, e a Josi, da Comunidade nos Passos do Mestre. Queremos ficar essa hora com você aqui, né, e levar um pouco de esperança ao teu coração, né? Você pode nos acompanhar agora, você que está nos ouvindo, né, pela Rádio Aliança, pelas ondas de amor da Rádio Aliança. Pelo site da rádio também, né? Dá para acompanhar ali pelo site para quem está longe, né, do alcance das ondas da rádio. Dá para também quem está nas redes sociais, no Facebook, a nossa live já está no ar. Então dá para acompanhar facebook.com/radioalianca. Ali, então, no ar a live, dá para fazer comentários ali, interagir conosco, porque a gente já vai começar logo em seguida a partilhar o tema dessa Hora da Esperança, dessa quarta-feira. Compartilhe a live para que mais pessoas possam, né, também ter acesso a essa partilha e interagir conosco. Então, o Facebook é uma forma de comunicação aqui com a gente, assim como dá para mandar mensagem pelo WhatsApp aqui, o telefone da Rádio Aliança, 99997-5400, 99997-5400. Faz teu pedido de oração, a tua partilha, enfim, tudo a gente coloca aos pés de Jesus para que o Senhor possa, né, escutar e acolher a intenção de cada um dos nossos ouvintes. E tem gente que também nos acompanha lá do hospital, né? Exatamente. Então hoje tem Missão Esperança no Hospital São Lucas. Já de antemão aqui a gente deixa o nosso abraço, a nossa comunhão, né? Porque o programa aqui é feito em comunhão com os missionários que estão no Hospital de São Lucas, passando pelos corredores, pelos leitos, conversando com as pessoas, conversando com os familiares, né? Para levar um pouco de esperança, né? Exatamente. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então tá aí os meios, né? Você pode participar conosco, pode vir fazer parte hoje da nossa partilha, da nossa oração aqui também, daquilo que o Senhor preparou para nós hoje aqui. Nós lançamos esse convite que desde o início você partilhe de onde você está nos escutando. É verdade, né? Manda uma mensagem dizendo de onde você está escutando aí. E, né, até no final aí nós podemos, né, estender, rezar, fazer nossa oração junto para que teu coração hoje saia com mais esperança, né? E quando se partilha, né, de onde vem, onde é que está, o que está fazendo, fica mais fácil de a gente conversar, né? Porque a gente fica aqui na rádio, nós dois aqui no estúdio, o Rodrigo conosco, e algumas pessoas que a gente sabe que estão escutando, né? Mas quando tem interação, esse programa fica muito melhor. Muito, muito melhor. E nós podemos, né, participar junto, e com a sua participação enriquece esse programa e faz esse programa ser melhor, né? E nós vamos tendo a garantia de que a esperança vai chegando nos corações. Isso aí. Vamos falar do que a gente veio para falar hoje? Vamos lá, porque a hora passa tão rápido, né? Essa hora da esperança, né, ela passa rápido. Pois bem, hoje nós queremos falar sobre algo que, na verdade, é um conceito, né? Que às vezes ele fica um pouco esquecido, um pouco duvidoso, ou um pouco difícil até de entender. Mas não é difícil, né? Não é difícil, é bem fácil. Nós queremos falar sobre fazer memória. Um gesto, uma atitude. Fazer memória como algo que... Fazer memória não é a mesma coisa do que contar uma história, do que lembrar. Então vamos falar sobre isso, sobre fazer memória. Mas o que isso tem a ver com esperança, né? Porque o tema é esperança. Bom, vamos chegar lá agora, nós vamos ver. Né? Vai nos acompanhando aí. Né, Josi, muitas vezes quando a gente vai, às vezes senta entre amigos, né, numa roda de chimarrão, onde a gente se encontra com as pessoas, né? Vamos falar da nossa faixa etária aqui, então, né? Mais ou menos, ou da minha faixa etária de alguns aqui. Nós começamos a falar, a gente vai começar a falar da infância, os desenhos que assistia, os brinquedos as brincadeiras que fazia quando era pequeno, né?
Enfim, puxa, eu gostava daquilo, eu usava tênis assim, né? Eu lembro do nosso querido Mussoi, que apresentava aqui um programa que tinha na rádio, né, na Idade da Pedra. Ele sempre usava expressões, né? Na época em que, né? Então ele sempre usava várias expressões. E fazia esse processo de recordar, de trazer vivo aquilo que de certa forma aconteceu lá num tempo passado, né? E que ficou, e que está ali registrado em alguma forma, né? no meu coração. Quando eu vou contar uma história, né? Sei lá, quando eu era pequeno, né? Ou então quando eu vou falar com os meus filhos, olha, quando eu casei com a mamãe, com a tua mamãe, né? Foi assim. Eu lembro como se fosse hoje, né? O dia em que a gente foi pro hospital, né? E lá, aquele dia chuvoso, ou aquele dia ensolarado, aquele calorão, né? E quando eu te peguei nos braços, assim, nasceu todo amarelinho, todo vermelhinho, saiu, né? Então eu lembro, né? Lembro de várias situações, quando nós vamos lembrando, quando nós vamos contando, né? E revivendo essa história, atualizando essa história, como se o ouvinte, a pessoa que estivesse conosco, o interlocutor, estivesse, de certa forma, vivendo aquilo de novo, experimentando isso. Não somente um contar história, uma contação de história, né, que você faz um momento para contar uma história, mas de trazer aquilo à memória e ao coração. Aquilo que aconteceu e aquilo que tem uma importância, né? Então aquilo que ficou, que tem um registro dentro de mim, da minha vida, né? Fazer memória. É diferente, não é a mesma coisa só do que contar uma história, né? Contar uma história de algo que aconteceu, porque contar uma história eu posso abrir um livro aqui e contar uma história, né? Meu filho, quando levo para fazer ele dormir, agora minha esposa ficou em casa, tava fazendo ele dormir, né? Um beijo, acho que não vão estar escutando agora, né? Já tava fazendo ele dormir. Eu vou contar uma história, né? Às vezes eu pego uma história bíblica, às vezes eu pego uma outra história que ele gosta de ouvir, né? E eu conto uma história. Eu posso simplesmente contar uma história, mas muitas vezes eu digo, olha, filho, hoje eu não vou pegar do livro, hoje eu vou contar uma história aqui, né? Eu vou lá contar uma história do Antigo Testamento, ou contar uma história, né, do Evangelho lá. E aí eu vou tentando fazer memória desta história e tentando atualizar ela, trazer para a realidade. E aí eu vou vendo que em alguns momentos, conforme eu vou trazendo isso, eu vejo que ele vai interagindo e ele vai entrando nessa história e aquilo vai começando a fazer sentido para ele. E é porque eu vou fazendo memória, eu vou trazendo aquilo, porque de certa forma eu já ouvi, isso já também já me tocou e já faz parte de mim, né? Quando eu digo isso numa dimensão da fé, assim, bíblica, né? E também vai fazendo sentido e vai ecoando no coração dele, vai achando, no coraçãozinho dele, vai achando um espaço também, para que ele possa, para que também possa fazer sentido no coração, na vida dele, né? E ele vai entrando, e eu vou começando a contar a história, ele vai perguntando, tá, mas e tal coisa, mas e o fulano? Às vezes as perguntas são um pouquinho, sai um pouco da linha da história, mas não tem problema, o que importa é que ele vai entrando dentro disso, eu vou fazendo memória e ele vai me acompanhando, né? Então, fazer memória das coisas da minha vida, né? Dos acontecimentos da minha vida, né? Tem uma coisa que é bem curiosa, assim, né? Nos tempos a gente faz essa pergunta, assim, porque tem coisas que são marcantes na nossa vida, né? Se eu fizer essa pergunta aqui, tanto para a Josi quanto para o Rodrigo aqui, eu garanto que um vai parar um pouquinho e vai pensar agora. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, naquele momento onde aquele avião entrou nas Torres Gêmeas lá e deu aquele desastre, né? Todo mundo vai pensar e vai lembrar assim, puxa, quando você recebeu a notícia, né? Não, peraí, não é verdade, só um pouquinho, né? Aí foi pra TV, tu vai fazer uma memória daquilo, porque vai lembrar o que estava acontecendo na sua vida, um marco na história da humanidade, um marco na história, você vai lembrar. Não é só um acontecimento lá, porque impactou a tua vida também, né, de certa forma. Mas eu vou me lembrar, poxa, eu tava voltando no mercado, eu tava vindo, eu cheguei, me contaram, eu não acreditei. Aí eu fui lá ver a TV, puxa,
Nossa. Não, e olha só o caso curioso. Eu tava em casa, já que tu trouxe esse exemplo, né? Eu tava em casa, acho que foi no ano seguinte que eu tinha me formado no colégio. Então não tava trabalhando, tava em casa e assistindo televisão. Então eles estavam noticiando e faziam umas cenas de replay ali pra mostrar, né? E num dado momento tava ao vivo e de repente vem o outro avião. E eu fiquei pensando, gente, mas era replay? Que é isso? Então, se tivesse me contado, eu ia demorar a acreditar, mas eu tava na frente da televisão e pude ver aquela cena, né, do segundo avião chocando nas Torres Gêmeas. É um exemplo disso. Outro exemplo também, que tocava no dia a morte do Ayrton Senna, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Né? Puxa, se cada um parar e pensar um pouquinho, né, vai lembrar, puxa, eu estava fazendo isso, eu voltei, puxa, né? Fazer memória daquilo, porque aí nós vamos relembrando daqueles, não só dos fatos, mas também de sentimentos, daquilo que estava acontecendo na minha vida, né, naquele momento. E é muito curioso isso, né? Porque o contar a história, como você estava trazendo, a gente não se envolve tanto com a história. Exato. Tu conta, dá o máximo de ti para contar aquela história. Eu, enquanto professora na sala de aula, vivo, né, contando histórias. Mas é diferente o fazer memória, esse passo além, né? É o envolvimento, é o trazer ao coração de novo, né, as questões afetivas, os sentimentos daquele momento, é recordar com o coração, não é só com uma questão mais distante, né, mas é a gente se aproximar daquela história de maneira mais intensa. Porque contar a história, eu posso contar até uma história que eu não gosto, né? Eu posso exato. contar uma história que não seja tão agradável para mim, que eu não me interessa, que seja até diferente do que eu penso, dos meus princípios, né? Mas fazer memória de algo, né? Vem aqueles momentos assim que você vai contar uma história e daqui a pouco você começa a embargar a voz, daqui a pouco cai uma lágrima, você começa a chorar, pera assim, né? Porque não é só uma história, né? Ela é carregada de vida. Eu faço memória daquele acontecimento, né? E geralmente nós fazemos memória quando nós estamos em família, quando nós estamos com amigos, né, pessoas que nós gostamos, nós confiamos, a gente diz que a gente abre o coração, né, que a gente desabafa, que a gente coloca tudo, né, e que eu diria que é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia, né, cada vez mais rara de acontecer, né, porque não dá para fazer uma atualização aqui, que não existe fazer memória virtual, né, nas redes sociais, não tem, né? Não é essa memória RAM, não é essa memória aí, mas é fazer memória daquilo da minha vida, fazer memória com cheiro, gosto de gente, de vida, de que aconteceu uma história, na minha história, né, com acontecimentos, com fatos, né, e às vezes eu posso falar de mim e muitas vezes eu pego simplesmente uma foto, né, e aquela foto revela, puxa, aquelas pessoas ali, daqui a pouco eu vou ver aquelas pessoas, eu vou lembrar daquele dia, ou eu vou olhar para aquela foto e vou ver que todas aquelas pessoas talvez já tenham morrido. E eu vou olhar e eu vou lembrar disso, né? E eu vou lembrar das pessoas, eu vou lembrar dos acontecimentos, eu vou lembrar das situações, né? E muitos de nossos irmãos separados, irmãos evangélicos, né? Tem aquela grande acusação de que os católicos, né, adoram as imagens, né? E é muito isso que nós fazemos, né? Quando nós olhamos para uma imagem de um santo, quando nós olhamos para a imagem da Virgem Maria, vou dizer, né? Para uma imagem da Virgem Maria, que aí tá um pouquinho acima, né? Nós fazemos memória, assim como ela fez memória no Magnífica, né? Das maravilhas que Deus fez, que é o canto do fazer memória, né? Deus fez em mim maravilhas, né? Ela fazendo memória das maravilhas que Deus fez nela. Quando nós olhamos para uma imagem, nós lembramos e nós olhamos para aquilo que nós queremos ser, para o futuro que nós lançamos, mas olhando para trás também, né, para um passado que nos pertence também. E fazemos memória disso, fazemos memória de fé disso. E ao mesmo tempo que nós olhamos para aquela imagem, né, nós podemos nos lançar, nós podemos encher o nosso coração de gratidão, de alegria,
porque a partir dela nos veio Jesus, a partir dela nós temos a Eucaristia, temos sacramentos, temos a igreja, né? Tudo isso eu posso ver, e tanto por um santo também, né? Seja por um santo de devoção pessoal aqui diante de nós, tá? Aqui, né? A graça e a bênção de ter as relíquias de São João Paulo II, né? E eu olhar aqui, eu posso fazer memória, né? Diante dos meus olhos aqui, posso fazer memória deste santo homem, né? E posso fazer memória de tudo que ele fez de bem, que tocou na minha vida, na minha história, na vida da história da humanidade, da igreja. Fazer memória é muito mais do que olhar para algo e fazer daquilo, porque senão seria uma idolatria, né? Mas é fazer memória daquilo que traz vida hoje para mim e me faz querer continuar a caminhar. O fazer memória não é ficar lá no passado, né? Como se fosse remoendo alguma coisa, alguma situação, mas é uma memória que, como tu falava, né, nos projeta, nos lança, nos enche o nosso coração de gratidão, de esperança. O fazer memória é um ato de fé também, né? É um ato de fé. Ontem, né, tava de aniversário, completando mais um ano de vida, e nos nossos aniversários, né, se tem o costume desse fazer memória, que é recordar mesmo como é que foi lá o nascimento, e fazer memória do nascimento me faz pensar o quanto os meus pais me desejaram, né, o quanto se foram sendo lapidados ali na minha chegada, na chegada de um filho. Você vai vendo toda aquele processo, né, até que venha o nascimento de uma criança. E o meu pai ama fazer isso, né, todo aniversário ele faz memória, relembra com detalhes, cada ano parece que tem um detalhe a mais, né, e o fazer memória também exige de nós paciência, quer escutar, quer acolher, quer recordar, quer trazer para o coração e poder encher o coração de gratidão e se lançar, né, há tantos anos pelos tantos anos que o Senhor nos dá para viver. Então, fazer memória é algo que a gente precisa voltar a essa prática, né, de trazer para o coração. Tem pessoas também que têm dificuldade de fazer memória porque acabam recordando coisas negativas. E faz parte, porque a gente tem feridas na nossa história, a gente tem dificuldades, né, que são normais, mas o fazer memória, aí que tá, vai curando, né, vai curando essas memórias também, né, quando a gente se deixa conduzir, o Senhor pode nos dar a graça de curar feridas, curar situações, curar relações. Então, te abre a essa graça, né? Não fica com essas memórias ali travadas, enfim, congeladas, né? Como a gente pode dizer também, né? De trazer a nossa história congelada. Não, pelo contrário, né? Deixa que a graça de Deus possa tocar a tua história e descongelar esse rio. E até no exemplo que eu dava antes ali do hospital, assim, né, de repente, né, eu posso ir lá no meu caso, né, no Hospital Fêmea lá, buscar os registros lá do dia que eu nasci, lá dia 14 de novembro e tal, vou olhar lá o horário, 00:40, vou lá ver as informações, achar lá, ver os registros, vou olhar, que legal, vai estar lá talvez um papel lá, antigo lá, se já não tiver no computador, vou lá ver os registros. Mas é isso, né? É um registro frio, é um banco de dados, né? É um banco de dados. É um arquivo morto lá, né? Tá lá ele, né? Agora, se eu perguntar pra minha mãe como foi que eu nasci... É outra coisa, como aquilo que eu falava, né? Pra minha mãe, pro meu pai, se eu contar como foi que nasceu, momento, né? Que eu falava, expectativa de sair de casa, né? Aí vai ser recheado de um monte de coisa, assim, de um monte de situação, assim... Você que está nos ouvindo, se você não tem mãe, faça essa experiência, né? De perguntar como foi seu nascimento, né? De perguntar como isso aconteceu, né? Para ouvir como foi carregado de desejo, de espera, de amor, ou talvez você tenha sido com dor também, né? Se tenha sido com dificuldades, né? Talvez até para entender um pouco da sua história também,
daquilo que você carrega, daquilo que hoje você faz da sua vida, porque talvez lá tenha marcas lá no início também. Fazer memória daquilo que aconteceu comigo, de como foi a minha vida, de como foi constituída a minha vida, a minha história, para fazer dela cada vez melhor. Né? E mais ainda de Deus, ainda cada dia mais em Deus também, né? Sabe que ontem mesmo a minha mãe me contava, porque ela trabalha há muitos anos no hospital lá em Gravataí. E durante um tempo ela trabalhou no arquivo. E daí ela foi buscar a internação dela dos nascimentos dos filhos, né? Os 4 filhos nasceram no mesmo hospital. E ela foi buscar e realmente foi isso que ela disse. É só o registro, né? Da medicação, do horário, É um banco de dados mesmo, né? Agora, quando ela conta, né? E traz o sentimento, e traz a expectativa, e traz os medos, né? Porque medos, tem muitos medos que envolvem ali um parto, né? São as expectativas, as alegrias, mas também a tensão, né? Como vai ser o que, né? Você sabe que isso hoje nós temos talvez um problema que nos ajude a nos afastar disso, né? Eu nem tinha pensado nisso antes, eu pensei nisso agora aqui. Lembrei até do meu amigo padre Gustavo Rasca, ele fala muito isso assim, né? Sobre a questão da imagem e do símbolo, né? Porque uma imagem é aqui, eu posso chegar e tirar uma foto, fazer uma selfie aqui agora, postar aí, botar, ou você pode nos olhar ali e ver. Você vai ver, é uma imagem que tem ali, eu e a Josi aqui no estúdio aqui e tal, falando, né? Mas eu posso deixar um símbolo aqui, né? O símbolo que a gente carrega no peito aqui, que indica a nossa vocação, a nossa consagração, que mostra que, puxa, daí tem alguma coisa a mais aqui, né? Porque hoje nós ficamos assim, estamos num show, estamos num evento, estamos num jogo de futebol, nós estamos até numa missa, por que não dizer, né? Numa missa maior assim, e nós estamos preocupados muitas vezes em tirar uma foto, a melhor foto, né? Vai passar o Papa, né? Meu Deus do céu, a quantidade de celular tirando foto, porque cada um quer ter a foto mais perto do Papa possível. E ninguém né? viu a olho... E aí, o que eu vou guardar pra falar, pra fazer memória? Não, você viu aqui? Você viu? Não vi, porque eu tava tirando a selfie naquele momento. Eu tava tirando a foto naquele momento, né? Então agora que vai... não sei o que, tem a missa tão importante, então eu vou tirar ali na hora da elevação da Eucaristia, na hora da consagração das espécies, né? E aí eu não tenho mais matéria no meu coração para fazer memória. Fazer memória do quê? E do que eu vou me alimentar se eu não consigo fazer memória do mais importante, né? Se eu estava tirando uma foto, se eu estava fazendo outra coisa, né? E esses são os momentos da graça que nós vamos perdendo, né? De modo algum estou sendo contra a tecnologia. Acho que ela é muito boa, ela é ótima, ela nos ajuda, né? Mas tem momentos, né, que a gente pode usar para recordar isso, né? Para deixar que vão nos fortalecer para fazer memória de verdade, né? Para ter não só uma imagem, mas um símbolo, né? Um símbolo que me remeta àquilo, que me remeta ao sagrado, que me remeta a imagens importantes da nossa vida. Tem um último exemplo aqui que eu queria trazer antes da gente, né, ouvir uma música aí até, que é um outro fato importante que para mim é muito forte, por exemplo, que nós, assim, é um momento fortíssimo onde nós fazemos memória, né? Que é quando nós estamos num velório, né? Quando nós chegamos, nós já vamos chegando perto do cemitério, nós vamos chegando, qual é a capela que tá ali, que eu vou chegar perto do defunto, tá a família, vou chegando, vou me aproximando, e chego lá, dou um abraço na família, nas pessoas, depois eu olho pro cadáver que tá ali, pra pessoa que tá ali, vou fazer uma oração, fazer uma prece, enfim, o que eu vou fazer. Mas quando eu olho, se eu tive alguma relação com a pessoa, se eu convivi, é inevitável, não tem como fugir de não fazer memória de alguma coisa. Ou boa ou ruim, ou de acontecimentos bons ou de acontecimentos ruins, mas de fazer memória, né? E principalmente quando é alguém querido, né? Um ente querido que faleceu, nós vamos olhando, nós vamos fazendo memória, e alguns sentimentos vão vindo, né, à tona, vão vindo à flor da pele, assim, vão vindo, porque eu vou fazendo memória daquilo que eu convivi, daquilo que eu vivi,
talvez até daquilo que eu deveria ter feito e não fiz, um perdão que eu não dei, eu não recebi, né? E ali, diante da finitude, do fim, né, da vida corpórea ali, eu vou olhar e vou ver. É uma grande oportunidade que nós temos de fazer memória, né, dessa relação. E vale registrar aqui, né, o quanto é importante a gente aproveitar o tempo do velório, né? Porque às vezes não se dá importância, mas é ali no tempo do velório que se tem a oportunidade de fazer memória, de ressignificar as relações, né, de curar essa memória também. E às vezes a gente quer evitar, né? Vai um pouquinho só no velório, né, ou nem vai, né? E aí que tá o grande perigo de a gente não elaborar as nossas memórias, né, não se deixar ser curado. Exatamente. Então, é um tempo importante. Mas vamos de música então? Vamos intervalinho? De música. Enquanto você ouve a música, pode dizer, você tem alguma partilha a fazer? Algumas partilhas foram chegando aqui, mas é o momento, né? De partilhar aqui conosco, de falar das suas memórias. Enquanto a gente escuta Tão Dentro em Mim, Davidson Silva, e já retornamos. Voltamos aqui então. Isso aí. 8h43 Isso aí, vamos reforçar, né, o convite para a tarde de oração que vai ter nessa quinta-feira, amanhã à tarde, então, né, com o encontro O Amor Me Explicou Tudo, né, uma tarde de oração com a relíquia de São João Paulo II, momento forte, né, de oração. E inicia às 2h, pregação com o Padre Fabiano, da Nossa Senhora das Graças lá de Gravataí, oração do Terço da Misericórdia em Mariano e missa, finalizando com a Santa Missa. Então, uma quinta, né, na comunidade nos Passos do Mestre, a gente tem a quinta eucarística, né, e aqui, então, quinta de oração, um momento especial amanhã à tarde no auditório da Rádio Aliança. E vamos deixar aqui um abraço, então, para Lígia, que logo que a gente entrou no ar já deixou boa noite aqui. Boa noite para ti, Lígia, que Deus te abençoe. Jorge Luiz também, uma abençoada noite para ti, para tua família. A Beatriz, que pede oração aqui, deseja uma boa e santa noite para nós. Ela está na escuta lá de São Leopoldo, acompanhando o programa aqui com muita alegria, diz ela. O meu pedido de oração, de esperança, é por meus filhos, Júlia e Vinícius, e a gente vai rezar por eles, para que possam ser tocados pela graça de Deus, para que possam ser alcançados por Jesus, Júlia e Vinícius. Um abraço para ti, Beatriz. Também para Sônia, que diz: é um prazer ouvi-los, uma oração para mim, boa noite. Vamos rezar por ti, sim, Sônia. Um abraço, uma abençoada noite. Para Clarita também, que deseja uma boa noite para nós. Deus te abençoe, Clarita, que a graça de Deus possa chegar ao teu coração. Também um abraço para os nossos irmãos que estão lá no Hospital São Lucas, por todas as pessoas que já foram visitadas, né? A gente falou no início do programa que na última quarta-feira do mês, a comunidade nos Passos do Mestre está no Hospital São Lucas e passa pelos corredores, pelos leitos, conversando com as pessoas que estão internadas, rezando com elas, com seus familiares. É um momento assim de levar a verdadeira esperança lá no hospital, né? Cada um com o seu momento, com a sua debilidade, com a sua enfermidade, né, no hospital, e a gente pede a graça de Deus para que cada um possa viver o seu momento com esperança, né, sem perder a esperança, sem desanimar, porque Deus está com cada um de nós. E uma das grandes maneiras de fortalecer e se revigorar na esperança é fazer memória, né? Muitas vezes onde estamos desesperançados, cansados, desanimados, abatidos, seja em plena atividade, no meio dos nossos trabalhos, seja na cama de um hospital, né? Seja por fortes problemas financeiros, por problemas afetivos, por problemas psíquicos, né? Fazer memória, né, daquilo. Agora eu quero talvez entrar aqui na dimensão da nossa fé, né? Fazer memória daquilo que Deus fez na nossa vida.
é muito importante, né, recordar, o Papa Francisco recorda isso várias vezes também, né, voltar no caminho para ver aquilo que Deus fez, né. Me vinha aqui agora os discípulos de Emaús que caminhavam tristes, abatidos, foram contando a história, revivendo, fazendo a memória daquilo que estava acontecendo, aquele estrangeiro, aquela outra desconhecida que apareceu no caminho, foi perguntando e eles foram fazendo memória, só que uma memória triste, entristecida, depressiva, né? Até que diante deles acontece o milagre, né? Eles estava ficando agradável aquela presença, eles nem perceberam, mas estava agradável aquela presença desconhecida, aquele desconhecido entra, começa a jantar com eles, e quando parte o pão eles reconhecem então que era Jesus, reconhecem pelo gesto. O coração deles faz memória, porque aquele gesto era familiar, era único, né? A maneira de repartir o pão, aquilo era cristão, aquilo reconhecia, isso é meu, isso faz parte de mim. E naquele momento fez todo sentido de voltar o percurso todo, mesmo sendo tarde da noite, voltar, né, de Emaús, voltar para Jerusalém, para buscar os outros, para contar para os outros, e neste caminho fazer sentido de todas as coisas, né? Então, o Senhor nos convida, o Papa também, né, nos faz essa recomendação importante para que nós voltemos no caminho, e lá no caminho, lá no início, ver aonde o Senhor nos encontrou, de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos retirou e de onde Ele nos levou a caminhar e nos trouxe até aqui hoje, onde nós estamos. Isso, né, como diria nosso arcebispo, faz um bem danado. Faz um bem danado. Porque às vezes a gente está, né, abatido, desanimado, vivendo um momento difícil, às vezes de mudança de vida, né, de quando não está com a saúde em pleno vigor, vamos dizer assim. E é normal que venha o desânimo, mas esse desânimo ele só é retirado de nós, né? Só é transformado quando a gente faz a memória de onde Jesus nos tirou. Ele que é o Senhor da vida, Ele que nos resgatou. Quando foi que Ele resgatou? Porque daí a gente se dá conta de que o Senhor está comigo, né? E sempre estará, né? Que a palavra do Senhor, eis que estou convosco todos os dias, isso é real. E Ele está conosco nas alegrias, nas tribulações, nas tristezas, todos os dias Ele está conosco. Só que é preciso a gente fazer memória desse caminho que Jesus faz conosco, para a gente também recordar dele, e principalmente também na tribulação, para não se deixar abater pelo desânimo, pelas intempéries mesmo da nossa vida, né? Mas que o Senhor esteja conosco e seja a nossa fortaleza. Então, fazer memória é esse ato de fé também. A gente trouxe as memórias afetivas, né? A memória da nossa história, mas olhar para a nossa história nessa relação de salvação, que o Senhor nos salvou, que o Pai nos criou e Jesus nos salvou, né? Para viver uma amizade íntima mesmo, né, com Jesus. Isso é graça, né, e a gente precisa recordar, fazer memória a todo momento para não se deixar abater. Fazer memória disso, de onde nós fomos tirados, né, de ver a nossa distância, a nossa inimizade com Deus, até depois ter uma pequena, leve atração, uma simpatia, né? Mas a nossa infância, a nossa adolescência espiritual, nossa relação com o Senhor, essa relação que talvez muitas vezes, né, o Senhor nos buscava e dizia, não, sai daqui, né, não te quero, Senhor. Né? Talvez nós não tenhamos falado essa frase desse jeito, mas nós vamos falando isso através dos ministros da igreja, através das relações da igreja, da nossa vida, através de algumas rebeldias interiores, de algumas coisas que talvez tenham sido muito bem formadas, consolidadas dentro do nosso coração. Não concordo com isso, não quero isso, sai daqui, né? E nós vamos dizendo isso, não, isso não é coisa para mim, porque talvez ainda o nosso coração não tenha sido alcançado
profundamente pela graça e não tem esse sentido de esperança, de um sentido maior para poder caminhar ainda. E faz bem ao coração, faz muito bem ao coração, e não digo só fisicamente como um remédio, né, que vai me ajudar fisicamente, mas faz bem ao coração, a minha vida, buscar fazer memória. Porque falava assim antes, entre as coisas que nós temos, que fazemos memória, né, que nos enchem, demos vários exemplos, né? Mas agora, em termos de fé, o que nós temos de mais precioso, mais profundo, o ápice do fazer memória, é a Santa Missa. Nós fazemos memória, paixão, morte e ressurreição de Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é isso, de forma incruenta, não da mesma forma cruenta com sangue, mas de forma incruenta, porque nós fazemos memória deste memorial. Ele é um memorial da paixão. Não é só um contar história. Não estamos só contando história. A prece eucarística não é só uma contação de histórias onde o sacerdote conta ali. Mas fazemos memória daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor fez e que o Senhor faz por nós hoje. A Eucaristia nos leva, nos aproxima de todos, né? Porque ela faz memória, o memorial da paixão e morte do Senhor. E isso se resume no amor, né? Fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus é fazer memória do quanto o Senhor nos ama. E aqui eu partilho, eu leio, na verdade, a partilha da Juliana aqui, que diz: antes eu estava ouvindo a música durante o intervalo e ela falava em amor. E eu pensei que o que fica na memória, a memória gostosa de lembrar, é aquela que é marcada pelo amor. E daí vocês vêm falar em memória das coisas de Deus. Pois é, como Deus é amor, faz todo sentido a gente lembrar das memórias marcadas pelo amor. Lembrar dos momentos da vida que sentimos a presença de Deus, no amor dos amigos, da família, de nós por nós mesmos. Coisa linda, a Juliana fala. Fantástico, Juliana. Muito obrigado. Exatamente isso. Como é bom ouvir isso, ouvir essa partilha, assim, porque é isso, né? É isso que nós acreditamos, isso que nós devemos fazer memória disso, porque isso me alimenta, isso me sustenta, né? Se nós ligarmos o noticiário, ligarmos a TV, nós vamos ver talvez tantas notícias sem esperança. Tantas notícias que nos levam para baixo, um contra isso, contra aquele, um da política contra aquele, e nos falta memória de amor, de esperança, sinais de esperança, né? Porque quando olhamos para trás, olhamos para a nossa história e temos uma memória de amor, né? Nos resta sair dos lábios, né? Um obrigado. E quando nós conseguimos expressar um obrigado para Deus, o Senhor, a nossa vida começa a fazer sentido. Porque nós já não nos estressamos mais tanto no trânsito, nós já não nos estressamos mais tanto com alguém que nos prejudicou, com as injustiças do mundo, com todas as irregularidades, as não conformidades, né? Falando no mundo, né, econômico, de auditorias, de tantas coisas, né? Mas nós nos adequamos, nos ajustamos no amor, né? Porque a nossa memória vai ser focada no amor, naquilo que Deus fez de bom. Isso vai ser o meu alimento para os próximos passos que eu dou. Exatamente, né? E reelaborar as nossas memórias, ressignificar, isso é graça de Deus. Porque a gente pode fazer memória e recordar de situações de inconformidade, tudo isso que o Rica trazia. Mas quando a gente vê que Deus é maior, de que Deus está comigo, né? Que Deus transforma todas as coisas, isso vai se transformando em amor, memória de amor, como a Juliana falava. Eu lembrava aqui da frase célebre, né, de Santo Agostinho: tu estavas mais dentro de mim do que a minha parte mais íntima. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo quando a gente se sente só, mesmo quando tudo parece que está dando errado, o Senhor está contigo, o Senhor está comigo. Tu estavas mais dentro de mim do que a minha parte mais íntima. Jesus não nos abandona jamais. E é saber disso que nos faz olhar para a nossa história fazendo uma memória de amor. O Senhor me ama, né? E eu agradeço e bendigo a Deus por tudo que pude viver, porque o Senhor me ama.
Eu vou tentar terminar aqui com uma frase que eu peguei aqui do Papa Francisco, de uma homilia que ele deu lá, de uma missa lá na casa de Santa Marta, né? E ele falava assim, né? Este hábito de fazer memória da nossa vida não é muito comum entre nós. Esquecemos as coisas, vivemos o momento e depois esquecemos a história. E cada um de nós tem uma história de graça, uma história de pecado, uma história de caminho, tantas coisas. E faz bem rezar com a nossa história. Rezar com a nossa história. Josi, eu não sei como rezar, eu não tenho as palavras bonitas, eu não fiz minha catequese não foi muito boa, não tive uma iniciação cristã muito boa, não sei como rezar. Não sei falar direito. Não sei falar direito, mas você tem uma história. Então você tem um material para rezar. Este é o teu material para rezar. E essa é a melhor oração para Deus, porque é a tua história. Porque é aquilo que Deus quer fazer com a tua história, com a tua vida, né? E é o que você tem de maior e mais grandioso, é a sua história. Fazer memória sobre a nossa vida é dar glória a Deus, é agradecer a Deus. É dizer a Deus muito obrigado por isso que você fez e reconhecer Deus na minha história. Mesmo onde eu não enxergue, né? Não sinta Ele. Não precisa sentir, mas reconhecer que Deus esteve comigo, Deus caminhou comigo, Deus esteve comigo. Fazer memória disso, ter um coração agradecido, como os leprosos que foram curados, os 10 foram curados, somente um voltou para agradecer. Um fez memória daquilo que Deus fez. Fez memória, fazer memória é trazer um coração agradecido, né? E como é bom, talvez, então, trazer esse exercício hoje de fazer memória. Você, seja onde você estiver, tenha nos escutado, esteja conosco aí, né? A graça hoje de fazer memória da sua vida, daquilo que Deus fez na sua história, que te ajude hoje a dar passos novos também, passos renovados, que o Senhor te inspire a dar passos mais concretos. Pedimos a intercessão de Santo Agostinho, que ensinou à igreja muito este fazer memória, este buscou em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas filosofias, ideologias, mas foi encontrar dentro do próprio coração. Foi encontrar dentro do próprio coração a Ti, Senhor, a Ti e a Tua essência, a Tua presença. Nós pedimos à Virgem Maria, Mãe da Esperança, que nos ajude a fazer memória e a nos lançarmos cada vez mais nos braços, nos passos, na vontade de Deus, nosso Senhor, que se revela em Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja no teu coração e no nosso coração, enchendo ele de esperança. Um abraço, um beijo e até semana que vem. Até quarta.